E pelo menos 7 pesquisas de intenção de votos para presidente devem ser divulgadas hoje. Na véspera do segundo turno das eleições, a gente discute os dados dessas pesquisas agora com o Leonardo Paz Neves, cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Quero entender se essas pesquisas já conseguirão captar o resultado do debate de ontem, o último realizado pela TV Globo. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu imagino que sim, né? Eu imagino que eles vão, essa leva de pesquisas que sairá agora, tem o objetivo, obviamente, de tentar detectar esse conjunto de pessoas, né? Afinal, é o último grande momento onde os dois candidatos vão, de fato se enfiar um embate na Globo para poder, efetivamente, colocar propostas ou acusar um ao outro, que foi o que mais aconteceu na realidade. Isso, obviamente, tem o objetivo de ou levar a rejeição ou tentar atrair votos. Então, suspeito que a gente vai ter algum tipo de alteração, ainda que, de repente, é uma alteração pequena, na minha opinião, porque todas as pesquisas, e aí são todas mesmo, têm indicado um número muito alto de eleitores que já se decidiram em relação ao seu voto e que a probabilidade de mudar é muito baixa. Então, eu acho que a gente estava jogando aí com um grupo de poucos 5%, mais ou menos, que 4 ou 5%, depende da pesquisa, que aceitam a possibilidade de mudar de voto. Leonardo, e essas pesquisas que vêm assim, né, pertinho do início da votação, elas podem alterar em termos de escolha dos indecisos ou fazer com que aquelas pessoas que faltaram no primeiro turno se sintam motivadas a buscar agora o segundo turno para tentar alterar um resultado ou distanciar ainda mais um candidato que se manteve à frente? Como é que você analisa isso? Sem dúvida que sim. Eu acho que tem duas coisas a ser colocadas aqui. A primeira em relação a indecisos, e que eu acho que a gente, na minha opinião, nós pesquisadores, e acho que a mídia acaba também não refletindo muito esse detalhe, indeciso é uma categoria na pesquisa que ela deixa de existir uma vez que a eleição acontece. O indeciso ou vota em um, ou vota em outro, ou vota em branco, ou ele não vai votar, ele se abstém. Então, é uma categoria que ela se diluirá, de certa maneira, na eleição, e, obviamente, em função disso, você vai ter alguma alteração dos brancos e nulos, dos candidatos e por aí vai. No seu segundo ponto, eu acho que isso também é importante para mudar, porque um elemento também que é um fenômeno que está acontecendo no nosso momento histórico, que é o aumento do voto no dia da eleição, a decisão do voto no dia da eleição. Isso acontece muito porque, pensa, a gente estava brincando aqui de discar o telefone, né? Na nossa época de discar o telefone, você não tinha internet, não tinha celulares com mais facilidade, então você votava, estava consolidado o seu voto no dia. Quando você mudava de opinião, era um santinho ou outro que você recebia na rua, um amigo ou outro que você encontrava, era uma coisa muito mais controlada, menor. Hoje, quando você sai entre o seu caminho da sua casa até a sua sessão eleitoral, você tem 1 milhão de tweets e Facebook, Instagram, então é uma enxurrada de informações que lhe faz com que você acabe eventualmente trocando o seu voto, caso você esteja minimamente indeciso. Um elemento, uma dessas, ou fake news, ou informação correta, enfim, que cola uma característica negativa no candidato, pode determinar o seu voto naquele momento, falando, nesse cara eu não voto porque ele é corrupto, porque ele não, da religião X, porque encontraram esse fato em relação a ele, ou porque isso que ele falou foi comprovadamente mentira. Então, isso pode mudar no último minuto. E é uma enxurrada de informações, e por isso que eu acho que o voto no dia faz toda a diferença do mundo. Leonardo, e essa reta final de campanha? Porque a gente tem candidato ainda que continua viajando, outro pretende fazer coletiva agora para falar com boa parte desse eleitorado. Essas estratégias finais, elas são capazes também de trazer alguma diferença por conta desse cenário muito polarizado que a gente tem já desde o primeiro turno? Eu acho que sim, e eu vou dividir isso aqui de novo, até que eu acho que eu comentei anteriormente com colegas aqui na CNN, que eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que a gente pode dividir aqui em 2 momentos, né? Sim. Tem um momento que eu estou chamando de logístico, que é quando você tem, na realidade, para onde os candidatos resolvem ir. A gente já viu que o Bolsonaro, nessa etapa agora do segundo turno, ele foi 2/3 das viagens dele, das visitas deles em cidades, foram para cidades onde ele perdeu. Ou seja, ele está tentando captar votos, tentar roubar mais votos do Lula ou dos indecisos, enfim. O Lula, ao contrário, 2/3 das viagens que ele fez foram voltadas para cidades que ele ganhou. Então ele está tentando conservar mais seus votos e garantir que ele não sangrará votos na direção do Bolsonaro. A outra etapa dessa discussão é que tipo de proposição as duas campanhas estão fazendo.
E aí eu acho que, lamentavelmente, as duas campanhas, acho que nenhuma nem outra, acho que as duas estão assim, nessa linha de não colocar tantas propostas na mesa. O Lula até acabou de mandar agora muito, essa semana, um documento com aqueles 13 pontos de política econômica, mas enfim, foi na semana da campanha, né? Poderia ter feito isso há mais tempo para poder discutir propostas de governo, programa de governo. Mas ambas as campanhas, na minha opinião, focaram muito mais no aumento da rejeição um do outro. Seja criando fatos, seja utilizando de eventos, como a questão do Roberto Jefferson, a questão do TSE e a Jovem Pan, enfim. Você tem alguns elementos que acontecem e aí ambas as campanhas tentam colar imagens negativas nos seus rivais em função desses eventos. Então, a alusão que eu tenho brincado aqui é que as campanhas estão mais atuando como atacando rejeição e, em contraparte, como bombeiros de tentar apagar o fogo da rejeição que o rival joga nele. Eu acho que essa aqui é a tônica, na minha opinião, da tarefa das campanhas nessa segunda parte da eleição. E no seu ponto de vista, qual que é a relevância da rejeição para a escolha do eleitor agora? Ou quais os riscos também de você votar em alguém por rejeição? Eu acho fundamental, porque, como a gente disse, né, se você não está tentando captar o seu eleitor em função de uma grande proposta, olha, o salário mínimo será aumentado pelo ajuste real de X, ou vou criar um novo sistema de previdência, ou vou fazer agora o SUS Plus para poder aumentar aqui o sistema de saúde brasileiro. Você não tem essas propostas concretas para o eleitor poder analisar. Então você vai acabar, no final das contas, fazendo o seu cálculo racional em torno de quem eu não aceito que vá para lá. É alguém que eu vou chamar de pedófilo, como a campanha do Lula acabou, de certa maneira, chamando o Bolsonaro, ou aliados da campanha do Lula acabaram chamando o Bolsonaro, ou vai falar porque eu vou fechar a igreja, como a campanha do Bolsonaro usou em relação ao Lula. Então eu vou tentar pegar quais são aqueles elementos identitários, né, que eu tenho mais identidade e que me afetam mais, e vou utilizar aquilo ali. Então, de novo, a rejeição é fundamental porque ela vai atacar especialmente os indecisos nesse momento. Eu queria saber de você também, Leonardo, se o resultado da pesquisa para presidente ela pode interferir de alguma forma na escolha local para governador em estados que ainda tenham essa definição para fazer agora no segundo turno. Eu acho que faz alguma diferença, sim, porque eu acho que hoje, e de certa maneira isso tem alguma maturidade do eleitor de identificar, no caso, por exemplo, do Bolsonaro, né? Quer dizer, se eu quero que o Bolsonaro faça um bom governo, então eu tenho que colocar mais, isso funcionou no primeiro turno também, eu tenho que colocar mais senadores, mais deputados e mais governadores para que estejam alinhados que essa coisa funcione. Se eu acabo votando num governador que não está alinhado com um presidente que eu quero que ganhe, você certamente haverá uma ruptura nesse debate. Então eu acho que sim, eu acho que há um cálculo na cabeça dos eleitores. Eu tenho visto muita gente falando, por exemplo, que no caso do Rio Grande do Sul, né, onde eu mais ouvi essa discussão, eu prefiro o candidato X, mas eu acho que o candidato Y, que acho menos preparado, vai ser melhor para atuar como meu presidente. Então, eu vou jogar o meu voto útil no governador, que eu até nem acho tão melhor, mas porque com o presidente funciona. No caso do Rio Grande do Sul, eu vi isso com mais frequência em relação aos outros, tá? Mas eu acho que sim. Então, para responder a sua pergunta, esse cálculo do eleitor faz sentido também. E a gente tem mencionado e falado tanto dos indecisos, inclusive agora na nossa conversa. Qual que é o perfil desse indeciso, hein, Leonardo? A gente consegue identificar o que esse eleitor pensa, o que esse eleitor quer e por que assim, à beira do segundo turno, ele ainda não tomou uma decisão? Sim, a Quest fez uma entrevista muito boa, uma pesquisa muito boa recentemente, que ele consegue mapear com muita clareza quem é esse eleitor médio entre os indecisos. São os indecisos e os não convictos, eles dividem esses dois grupos, né? O não convicto é o cara que, olha, eu decidi votar no candidato X, mas eu aceito a possibilidade de mudar meu voto até lá. Eu não estou plenamente convencido, enfim. Então, esse grupo de eleitores aí, desses indecisos e não convictos, eles somados, o eleitor médio desse conjunto é uma mulher. Ela mora no Sudeste, ela é evangélica, ela tem um salário ali entre 2 e 5 salários mínimos, uma renda entre 2 e 5 salários mínimos, e ela não é muito politizada no sentido que ela não tem uma demanda política muito forte, ideológica. Ela está mais preocupada com questão de economia, inflação, aumento de salário e tudo mais. Então, a Quest conseguiu fazer esse mapa muito claro, né, em relação a esse eleitor médio. Obviamente vai variar um pouquinho de pesquisa para pesquisa, mas são muitas características interessantes que deveriam ajudar pelo menos, os candidatos a direcionarem melhor a campanha e a mensagem que eles querem passar para poder conquistar esse grupo. E esse grupo, inclusive, ele consegue, então, fazer essa diferença entre o que é o discurso desses candidatos, o que eles estão falando, e o que toca essa pessoa de fato, que é no dia a dia no supermercado, que é no dia a dia dos custos que ela tem. É isso que a faz tomar uma decisão assim, no momento muito próximo da eleição de fato, Leonardo?
Deveria ser, né? Até porque eu acho que a própria narrativa, a própria história, as próprias coisas que os candidatos tentam passar para esse grupo deveria atacar nesses pontos que são fundamentais para eles. Então, o que acontece, né? Tem muita gente que discute isso, que o voto dos eleitores, de maneira geral, de rendas mais baixas, ele é menos um voto de gratidão e mais um voto de investimento, né? Ou seja, eu não voto porque o determinado candidato, o ex-presidente, no caso, ambos foram presidentes, então isso fica mais fácil de calcular. Eu não voto porque um determinado presidente me deu isso no passado. Eu voto porque eu acho que ele conservará esse benefício que eu tenho no futuro. Nesse sentido, é muito mais interessante você gerar uma informação da sua campanha para esse indivíduo que foque no que ele deseja, no quais são as principais preocupações dele. E aí é onde eu acho que as campanhas têm tido algum problema, de certa maneira. Tanto é que, desde bastante tempo, onde é que os candidatos estão focando mais? As suas visitas no Sudeste, uma parte do eleitorado também, mas no Sudeste, que está esse eleitor indeciso. O Bolsonaro tem tentado fazer bastante tempo, inclusive junto com a esposa dele, a Michelle, uma blitz em relação às mulheres, tentando mostrar que ele não é agressivo com as mulheres, porque ele sabe que esse eleitor médio aqui. Muita gente critica o Lula de ceder muito em relação ao debate de costumes, que ele deveria focar mais em economia. Só que ele, ao ver que esse grupo aí no meio, né, que é esse médio, que é indeciso, é de evangélicas, né, ou evangélicos, então ele está focando na minha mensagem para os evangélicos. O meu argumento aqui é que, na realidade, eles estão focando no grupo como um todo, mulheres como um todo, e evangélicos como um todo, ou Sudeste como um todo, e não nessa fatia específica que tem uma demanda muito mais concreta de interesse. Acho que talvez ali os candidatos poderiam trabalhar um pouquinho melhor. E, Leonardo, no debate de ontem, realizado pela TV Globo, eles conseguiram se comunicar com esses grupos de forma assertiva, mas também com todos que estão agora acompanhando essas eleições? Qual é a sua análise? Vamos começar assim, sobre um aspecto geral da performance de ambos os candidatos nesse último debate. Eu achei a performance interessante porque ele foi melhor do ponto de vista do anterior, porque você teve um desnível muito interessante, né, onde o ex-presidente Lula começa um pouco melhor e ele vai se perdendo ao longo do debate. No último bloco ele vai muito mal, né? Que ele acaba perdendo a questão do tempo e o Bolsonaro consegue envolvê-lo muito bem nesse sentido. E o Bolsonaro começa, me parece, ali um pouco mais perdido e depois ele vai se organizando muito mais do ponto de vista de tentar organizar a fala do Lula e ele eventualmente consegue passar mais a mensagem dele. Nesse foi muito mais equilibrado, né? Os números que a gente tem visto na internet, a Atlas fez um acompanhamento de grupos focais de uma qualitativa muito interessante, onde quase todos os resultados deram um favor para o Lula, né? Quer dizer, deram uma vantagem para o Lula. E essa qualitativa deles é interessante, porque eles só selecionaram pessoas para discutir, né? Para fazer essa pesquisa, pessoas que não votaram em nenhum dos dois no primeiro turno. Pessoas que votaram no Ciro ou votaram na Simone Tebet, até para saber como que mais ou menos a divisão dos votos de Ciro e Simone serão feitas agora. Um indicador, na realidade, né, de como será nesse momento. Então, segundo a avaliação da Atlas e nessa pesquisa qualitativa, mais ou menos 2/3 a favor, entre 51% e 2/3, porque depende da pergunta, vai pro Lula como melhor. Resumindo um pouco o debate aí, já no meu ponto de vista, e não na pesquisa da Atlas, a ideia de fazer blocos temáticos é interessante, só que, de novo, lamentavelmente, os candidatos eles não utilizavam os temas para poder oferecer propostas. Eles utilizavam temas como trampolim para fazer uma crítica. Então é algo como o Lula pergunta para o Bolsonaro, quantas UPPs você fez? A pergunta não era para saber, Bolsonaro, qual será a sua política de saúde, mas sim para o Bolsonaro dizer nenhuma e ele poder fazer uma crítica. E vice-versa, né? Aí o Bolsonaro vai falar para o Lula alguma coisa relacionada à segurança. De novo, também para poder fazer uma crítica e não para oferecer propostas. Como a gente viu melhor ainda no debate de São Paulo, foi um pouco mais construtivo nesse aspecto. Então, de novo, é um pouco a tecla que eu tenho batido com frequência. Toda a tônica, não só dos debates, mas das campanhas, é aumento de rejeição do seu rival. A briga é aumentar a rejeição dele para poder captar aquele voto útil no final desse grupo mais indeciso. Ontem eu acompanhei todo o debate e em algum momento a impressão que eu tinha é de que eles estavam em cabines completamente separadas e que um não ouvia o outro, porque um questionava e o outro já começava uma resposta, inclusive muitas vezes saindo do tema que foi questionado, como se cada um tivesse ali para conversar diretamente com o eleitor, mas sem responder um ao outro. É mais ou menos esse caminho também que foi de uma certa compreensão geral, Leonardo? Eu acho que sim, Ivan, e o seu ponto é fantástico porque ele vai um pouco na minha discussão.
quando você coloca, na realidade, quando você, enquanto candidato, né, faz uma pergunta para o outro, não para ele expor ideias, mas como para poder fazer crítica, são armadilhas, né? Você joga uma armadilha ali para ele. Quantas UPPs, ou quantas UPAs, na realidade, quantas UPAs você fez? Você não quer que ele fale saúde, você quer que a sua resposta seja um número que você sabe que é ruim, para você poder fazer a crítica. Então, eu não vou responder uma pergunta para você diretamente, para matar a sua pergunta, de fato, com a minha resposta, porque eu sei que aquela resposta será usada contra mim. Então eu dou a volta, eu falo outra coisa, eu puxo outro assunto, né? Eu ignoro aquele argumento, posso até manter o mesmo tema, mas eu dou uma cambalhota, você perguntou, eu ignoro e passo à frente. Então, é exatamente como você disse, parecia duas pessoas surdas e mudas conversando, porque na realidade ambos sabiam que qualquer resposta que eles dessem para atacar as perguntas seria usada contra eles. Agora, do ponto de vista de estratégia para conversar com o eleitor indeciso, isso funciona? E um segundo ponto, da estratégia para as redes sociais. Um funciona, outro não? Ou seja, para as redes sociais, essas frases prontas, curtas, feitas, funcionam porque há o recorte e aí você repassa isso, né, por meio de WhatsApp, por meio de rede social, enfim. Agora, diretamente para quem acompanha ao vivo, já é um pouco diferente. Eu queria saber se você consegue traçar um paralelo entre esses dois caminhos, Leonardo. Sem dúvida. Eu acho que quem olha, como nós, né, que assistimos o debate como um todo, tem uma visão mais do total, da performance de cada um e como cada um estava mais seguro, sabia mais os números, tinha mais clareza do que estava falando, ou conseguiu, ainda mais importante, conseguiu se defender mais da acusação dos outros. Eu acho que isso ajuda um pouco melhor os indecisos. Agora, realmente, esse novo fenômeno que a gente tem agora de mídia social, que a gente vai ouvir as informações, e que a grande maior parte do público opera por isso, né? Vai pegar boa parte do que aconteceu no debate via meme, via pequenos vídeos e tal. Isso vai reverberar com muita força. Então, você tem, por exemplo, Bolsonaro falando alguma coisa sobre... Me fugiu agora o assunto que foi para a internet. Bolsonaro... Ele terminando a entrevista, né, terminando o debate, ele fez uma série de entrevistas onde ele estava aparentemente nervoso. Então, quer dizer, aquilo ali você tem um monte de recorte dessa parte mais nervosa. Ele dizendo, olha, Bolsonaro foi muito mal, ele saiu nervoso, saiu preocupado. Aí você pega, por exemplo, o Lula foi tentar falar a questão da mudança do cálculo de empregados, ele fala da MEI. Pronto, você tem um recorte dessa fala da MEI e você tem uma enxurrada de argumentos criticando o Lula em relação à MEI. Quem é mais desavisado nem lembra que o Lula foi o cara que criou a MEI, né? Mas, no final das contas, o que importa é aquele recorte que o Lula falando que quem tem MEI não é empregado, coisa parecida. Então, esse é um fenômeno novo, que a gente tem aqui, 3 eleições no máximo para poder avaliar como está funcionando direito, essa é na terceira, de como a gente vai utilizar frases feitas, e eles já vão preparados para isso, né? Faz aquelas frases feitas, aquelas acusações duras, para poder fazer vários recortes e jogar para a maior parte do público que não vai assistir o debate inteiro, mas vai consumir esses pequenos extratozinhos do debate. Leonardo Paes Neves, que é cientista político, pesquisador também da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado por conversar conosco nesse fim de semana. Vamos seguir acompanhando essa eleição até amanhã, então. Sempre um prazer, Evandro. Boa eleição amanhã para todo mundo. Valeu para todos, um abraço.